Aleluia. Povo apostólico, graça e paz, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero dizer de que o meu coração se enche de alegria, não somente porque pregamos a palavra de Deus, estamos com essa incumbência de ser instrumento nas mãos de Deus, mas porque é uma vitória pessoal para mim, de podermos caminhar até aqui, depois de termos passado por tantas dificuldades nos anos passados, por tantas lutas, mas estarmos aqui reconhecendo de que Deus preparou este momento. Deus preparou essa noite, uma noite profética. Nós queremos falar nessa noite, uma noite de celebração, uma noite de festa, sobre o caráter profético da Santa Ceia. Aquilo que há de profético na mesa do Senhor. E nós sabemos que o profético alinha as nossas vidas, traz um alinhamento daquilo que o Senhor quer para o seu povo, daquilo que Ele tem produzido nesses dias, especificamente na cidade de Taubaté e nesta casa. Eu me recordo, amados, de que no ano de 2005, eu estive aqui, talvez com alguns de vocês, talvez alguns possam se lembrar, do seminário, do congresso com o pastor Randy Clark, de invasão de poder. E naquele momento, naqueles dias, estivemos junto com os irmãos e irmãs da intercessão, e também nos anos que se seguiram, outros trabalhos com o pastor Randy Clark. E no ano de 2009, eu faço uma leitura profética nesses dias, de que estive aqui também no Congresso dos Sete Montes de Deus. E a partir daquele momento, Deus ativava ainda mais o apostólico na minha vida. Algo que naquele momento eu não sabia. Eu já vivia uma dimensão profética do ministério. E por isso talvez pagasse um preço muito grande da onde eu me encontrava, mas precisava de uma dimensão apostólica, daquilo que Deus tinha para a minha vida e para o meu ministério. E Deus pôde me trazer um entendimento naqueles dias, dos Sete Montes de Deus, comprei o livro do profeta, demos ali estudar, até hoje ainda revisamos algumas coisas e reconhecemos daquela unção específica naqueles dias, para a cidade de Taubaté, para esse ministério, para essa casa de profetas. E para nós o coração se enche de alegria, e recordamos em 2008, de uma amiga, uma missionária que se encontra em Moçambique já, acho que há 6 ou 7 anos, de que dizia que ainda me veria servindo a Deus no ministério apostólico e profético. E a palavra de Deus, a profecia se cumpre. Aquilo que Deus traz às nossas vidas se cumpre, amados. E por isso nós falamos desse alinhamento. E por isso aqueles que vivem o profético sempre fazem uma leitura profética de todas as situações. Não existem coincidências, não existem aquilo que nós, homens e mulheres, marcamos, mas existe a via profética de Deus. E uma das formas que Deus trabalha na vida do seu povo é trabalha profeticamente através da Santa Ceia. É através do banquete, através da festa que Ele prepara a cada instante ao seu povo. E nós temos por tradição cristã e tradição no Brasil, de que a ceia seja ministrada uma vez por mês. Isso porque os primeiros pastores e missionários tinham dificuldade em estar numa mesma comunidade vários dias da semana ou do mês, e estavam sempre visitando outras comunidades, e por aí sim passavam e ministravam a ceia uma vez por mês em cada local. Existia esse trabalho de itinerância constante dos pastores, dos missionários, e por isso herdamos essa herança. Mas poderíamos ter a Santa Ceia, a ministração da ceia do Senhor, todos os cultos, todas as manhãs talvez, em todas as celebrações que podemos nos encontrar. Mas glória a Deus porque podemos, ao menos uma vez por mês, nos reunirmos. Temos essa comunhão, temos essa fome, essa sede, e reconhecemos que não é somente mais uma mesa, mas é um lugar profético da ação de Deus. Eu convido os amados irmãos e irmãs para abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, os versículos de 14 a 21.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, os versículos de 14 a 21. Aleluia. Versículo 14 assim diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais receberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor estava comigo à mesa. Aleluia. Amados, aqui está, biblicamente falando, a instituição da ceia do Senhor, do qual os demais evangelhos também narram, de uma forma bem parecida, bem próxima, mas o evangelho de Lucas, ele é detalhado. Lucas traz uma narrativa mais dramática de cada acontecimento. E quando nós buscamos até mesmo dentro da igreja realizar uma peça bíblica do Novo Testamento, do Evangelho, até nós recomendamos que usemos o texto de Lucas, porque ele traz a riqueza de detalhes. Fez isso, fez aquilo, partiu e foi e voltou. E Lucas realmente traz isso, a narrativa dele traz, né? E nós vemos o ambiente da última ceia de Jesus, sim, porque a partir daí ele passa a ser preso, passa pela morte de cruz, chega a ressurreição, sim, mas é a última ceia com os seus. E nesse momento, amados, nós encontramos um ambiente humano, nós encontramos um ambiente de uma refeição, até porque era o momento de Páscoa, e por ser Páscoa, a refeição se faria presente. Alguns elementos ali estariam presentes para a celebração da Páscoa, como o pão, como o vinho. Ora, quando fazemos uma refeição nos nossos lares, ou num restaurante, é algo comum, é algo de termos fome, é algo de termos sede, é algo de alguma festa. Festa normalmente tem comida, tem bebida, tem celebração, e a expectativa muitas vezes é do que nós vamos comer nessa festa. O que terá nessa festa para nos alimentarmos? E o ambiente era tão humano, amados, que Jesus diz no último versículo que lemos aqui no 21, Todavia, a mão do traidor estava comigo à mesa. Existia a presença da traição de Judas, ou seja, um ambiente totalmente humano. Jesus ministra a ceia, algo que eles tinham feito já outras tantas vezes, mas Jesus diz do tempo profético na vida deles. Jesus fala daquilo que estava por acontecer, o reino do Pai, algo que Jesus vinha anunciando constantemente no seu ministério, que venha o teu reino. E Jesus traz essas palavras aos seus, através do pão, através do vinho, o simbolismo que lá na frente nós vamos ver, traria a dimensão profética, traria um entendimento para os apóstolos, que a palavra fala aqui no versículo 14 que nós lemos, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, e com ele os apóstolos. Os apóstolos receberam a última ceia, e a primeira, do caráter profético de Jesus, da presença manifesta do Senhor, através do seu corpo e do seu sangue, mas que naquele primeiro momento não se tinha entendimento. Qual o entendimento que os discípulos tinham? Que os apóstolos tinham? Que nem sabiam ser apóstolos ainda? Ora, se em um determinado momento nem sabemos que somos ministros, o que nós almejaremos? Talvez nada. Agora Jesus ministra, ensina, repreende, admoesta os seus, para que
aquilo que ele estava fazendo pudesse ter uma repercussão constante, para sempre na vida da igreja. E somos o reflexo total dessa ceia do Senhor. O ministério apostólico herdou e herda a cada instante a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E é interessante que o momento de Páscoa, como nós dissemos, traz mais uma refeição. E quantas vezes nós nos alimentamos no nosso dia a dia de uma forma muito rápida. Aqueles e aquelas que não têm condições de almoçar em casa, trabalham fora, vão comer a um restaurante ou na própria empresa. Às vezes o tempo é reduzido. E nós, nos nossos dias, temos feito as refeições de forma quase que automática. Talvez, isso reflita o grande número aí de pessoas com gastrite. Os médicos dizem que precisamos deglutir bem os alimentos. Não dá para comer rápido, mas a gente acaba comendo. Não existe só fast food, mas existe o comer food, o comer fast, muito rápido. É muito ligeiro. E às vezes a gente se depara, num contexto de igreja e de religião, fazendo essa refeição rápida, quando estamos diante de um momento que é profético. Muitas vezes o nosso entendimento ainda está nessa última ceia que Jesus colocou aos seus, com caráter profético, mas com um entendimento muito humano naquele momento. Até porque depois das palavras de Jesus, os discípulos, eles começam a conversar entre eles e a indagar quem seria o traidor. Ora, não aproveitaram em nada a refeição. Quantas vezes estamos lá nos alimentando e chega algum tipo de notícia que nos abala? Poderíamos estar comendo a melhor comida, tomando um suco delicioso, um refrigerante geladinho. É como se não tivéssemos feito nada. Porque a notícia vem ao nosso coração, nos traz preocupação, ou nos traz euforia por ser algo talvez que estamos esperando, conquistamos, e o ambiente da refeição se esvai, E eles ficaram naquela discussão. E quantas vezes ficamos também na discussão daquilo que é humano, daquilo que nos preocupa, nos traz medo, nos traz preocupação, de que possamos talvez não conseguir alcançar. Ora, a refeição é algo que deveríamos ter nos nossos dias de uma forma mais gostosa. Tempo de saborear mais os alimentos. E isso, como eu disse, tem refletido na ceia do Senhor. De queremos aí talvez passar por esse momento rápido, ou é mais um culto. Eu entendo que todo culto é o culto. Eu entendo, amados, de que em cada ministração nós precisamos dar o máximo de nós mesmos. Como se fosse a última. Como se houvesse a entrega total das nossas vidas. E é algo que aqueles e aquelas que viajam, seja a trabalho, ou seja no lazer, se preocupam. Eu me preocupo muito com isso. Que eu vou para um determinado lugar, eu procuro saber da gastronomia daquele lugar. Eu procuro saber se eu não conheço de algum restaurante. Essa é uma preocupação humana e boa. A gente quer comer comida boa. A gente quer se alimentar bem. Eu vou para determinado país, lá acho que tem uma comida estranha e tal, então eu preciso me adaptar melhor, isso e aquilo. E a gente procura se preocupar com isso. Ora, diante da palavra de Deus, diante do mover de Deus, será que a gente tem se preocupado com isso? É claro que eu posso dizer que diante de Deus as coisas são muito mais fáceis, porque o alimento está pronto. Está feito. Jesus se faz presente nas nossas vidas, amados. É o momento nosso, e da ceia do Senhor, é o momento nosso com Jesus. Da intimidade da refeição. Não de uma refeição rápida, não de um ambiente que ele é humano, mas ele é do Senhor, ele é sobrenatural. E é um momento que nós precisamos aproveitar a cada dia. Entendermos, amados,
o caráter profético da ceia do Senhor. Entendemos o quanto o Senhor nos ama e manifesta a presença de Jesus hoje nos nossos dias, através do pão e através do vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E amados, nos nossos dias, e assim como nos dias de Jesus, muitos se falavam dele. O Senhor, por revelação, por inspiração, aos homens que escreveram os evangelhos, traz a narrativa verdadeira de Jesus. O que precisamos saber verdadeiramente de Jesus, Jesus Cristo, está na Bíblia. Falamos Jesus Cristo por quê? Porque muitas vezes, a título de estudo, de sistematizar o estudo, separa-se Jesus do Cristo. O Jesus da história, do Cristo da fé. Muitas pessoas têm ficado no Jesus da história, no revolucionário, naquele que pode ser comparado a outros, mas nós ficamos com o Cristo da fé, o manifestado do Senhor, aquele do qual o nosso coração arde. E nos dias de Jesus, as pessoas olhavam para ele e depois tinham o desejo de escrever sobre ele, como aconteceu com Marcos, o primeiro evangelho, Mateus, Lucas e João. Agora, como aconteceu com outros tantos que viram da vida de Jesus, ou que ouviram, e são os evangelhos apócrifos, ou os evangelhos falsos. E é interessante quando a gente estuda alguns desses evangelhos, e que eu tive uma certa resistência, e eu dizia, para que eu vou estudar isso? A Bíblia já tem 4 evangelhos. Já está bom, Acho que dá para a gente ler bastante. Jesus está aí manifestado na palavra do Senhor. Mas é interessante quando a gente começa a estudar esses livros, e não precisaríamos nem citar um ou outro, mas são impressões humanas sobre Jesus. Assim como os discípulos e os apóstolos, discípulos apóstolos, naquele primeiro momento que Jesus ministra a ceia para eles, a última ceia, eles têm uma impressão humana de Jesus. E se deparam com a questão da traição. Tem algum traíra no nosso meio aqui. Um olha para o outro, olha para um, de repente a pessoa olha para si mesmo, e fica aquele clima da traição. Jesus ministrou a ceia, disse que era a última Páscoa, que estaria com eles, depois ia passar por uma série de situações que eles já sabiam, já tinham ouvido, mas eles ficam lá na questão da traição, ambiente humano. E muitas pessoas narraram a questão do seu ponto de vista de Jesus, como acontece nos nossos dias. Quantos evangelhos têm sido gerados no meio das igrejas, amados? No meio do povo evangélico? Quantas impressões sobre Jesus têm sido geradas nos nossos dias? E uma delas, talvez a mais forte que se apresente, seja uma teologia sacrificial. Se eu der, Jesus me dá. Se eu oferecer talvez aquilo que eu nem tenha, Jesus vai me dar mais ainda. Quando na verdade, amados, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, se deu na cruz em favor de cada um de nós, e isso nos basta. Isso é suficiente. Tudo mais é acrescentado a partir daí, amados. E podemos viver essa dimensão profética nos nossos dias. Sermos um povo apostólico e que se reúne diante da mesa do Senhor. A mesa, amados, que não tem lugar de honra, não tem cabeceira. E uma vez eu conversava com uma pessoa que trabalha com a parte litúrgica de igrejas, de ornamentações. Ele dizia que o sonho dele era colocar na igreja uma mesa redonda para ministrar a ceia. E aí eu entendi na hora, Eu falo, isso aqui tem um caráter profético aí, porque a redonda, muito mais que a quadrada ou a retangular, não dá para se estabelecer uma cabeceira, lugar de honra. Não dá. É um círculo. Eu vou sentar aqui, eu vou sentar acolá. Até porque os discípulos tiveram isso num determinado momento, Quem que vai sentar ao lado direito de Jesus, ao lado esquerdo, na frente, atrás? Só que na hora que Jesus estava lá indo para a cruz, essa discussão acabou,
Eles se arrancaram, eles deram um jeitinho de se ocultar. Agora, amados, é interessante, falamos da última ceia. Lucas capítulo 22, de 14 a 21. E o próximo texto bíblico que vamos ler, amados, fala da primeira ceia. Do Jesus ressurreto, ressuscitado. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículos de 30 a 35. Aleluia. E aí nós vamos chegar no caráter profético, no sobrenatural de Deus na ceia. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículos de 30 a 35. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, aleluia. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, aleluia. Ambiente profético e sobrenatural, amados. O humano deixa de existir. O humano acontece até o momento em que eles caminham no caminho de Emaús, os dois discípulos, né? Final de festa, uma festa que não tinha dado tão certo assim, até porque o mestre tinha morrido, e eles se encontravam caminhando, saíram de Jerusalém voltando para Emaús, caminho de aproximadamente 6, 7 quilômetros a pé, dando tempo de refletir bastante. E conversa de fim de festa é muitas vezes complicado. A gente analisa a comida, a gente analisa os convidados, talvez a roupa das pessoas, né? O que aconteceu. A gente muitas vezes não fala daquilo que foi bom na festa, mas a gente procura sempre o lado B da festa. Interessante, eles estavam naquele fim de festa. E eu já tive a experiência de muitas vezes ministrar, amados, em fins de festa. Que coisa doida de Deus, amados. Ministrar final de baile de carnaval. A palavra de Deus. As pessoas tristes, cabisbaixas, bêbadas, drogadas, vazias. E naquele momento, a palavra de Deus pode chegar e pode preencher aqueles corações. E muitas experiências tivemos, amados. Eu me recordo de uma vez de um jovem que, ao ser ministrado, após ter desfilado na escola de samba, encontrava eu com meu cunhado, missionário. Ali falamos da palavra de Deus para ele. Eu me recordo que estávamos também com um grupo louvando na praça, cantando, adorando a Deus, para chamar a atenção do povão. E eu me recordo que aquele jovem se rendeu a Jesus. Ele foi embora, amado, só de sunga, para vocês terem uma ideia, porque ele rasgou a fantasia naquele momento, tirou tudo. Tinha acabado de desfilar, tinha acabado de talvez ter a glória humana ali entre os seus, mas estava vazio, estava podre, estava no abismo. E a palavra de Deus chegou, a palavra de Deus veio no final da festa. Como Jesus chega no final da festa para os seus, para os dois discípulos ali, que não moravam em Jerusalém, que precisavam voltar para casa. Talvez que ambiente de frustração. Por que eu fui acreditar nesse camarada? É mais um, te dizendo, profeta que veio aí, morreu na cruz também. E o pior, morreu na cruz igual a outros tantos criminosos. Mas é certo que a semente da palavra de Deus, do ministério de Jesus, estava com eles.
Porque depois eles dizem que ardia o coração quando aquele homem desconhecido para eles expunha as Escrituras. Amados, que situação andar com Jesus, ter caminhado com Ele, não o reconhecer no primeiro momento. Quantas vezes isso acontece com a gente? Nós não reconhecemos Jesus em algumas situações. Ou deixamos de reconhecer Jesus na presença do meu irmão, da minha irmã. Partimos para o lado humano. Muitas vezes nos vem esse espírito aí, que se encontrava lá com eles, da traição. Quem é o traidor? Vejam que situação. A dificuldade, quando não se caminha numa dimensão profética, de reconhecer a Jesus. E eu não digo isso por um privilégio nosso, o povo apostólico e profético, não. Mas eu digo isso, amados, porque a presença do Senhor nas nossas vidas, de lermos a palavra, de o adorarmos, é constante. É sempre mais, é sempre mais. Eu não posso me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu não posso, como diz um missionário amigo meu, tirar o dedo da tomada. Não dá. Porque se tira, acaba a energia. Nós não temos uma bateria de lítio que dure 24 horas. Que a gente possa recarregar a hora que a gente vai dormir. Não. É constante, até porque, amados, e até por isso, Deus nos dá sonhos proféticos. Até dormindo nós estamos com o Senhor. Até dormindo Ele está preparando o dia seguinte para as nossas vidas. O amanhecer na presença dEle, quando já dormimos na presença dEle e com Ele nas nossas vidas. Glória a Deus. E nós reconhecemos, amados, o sobrenatural de Deus e o profético quando Jesus é reconhecido no partir do pão. Aquele partir do pão, amados, somente Jesus tinha feito. E eles puderam se lembrar porque eles estavam na última ceia. E até porque o túmulo se encontrava vazio. Aí há um alinhamento profético, amados. Como a gente começa a juntar, Deus libera uma palavra aqui, uma palavra ali, a gente vai juntando. Quem trabalha numa dimensão profética sabe disso. Quem intercede profeticamente sabe disso. Quem adora profeticamente sabe disso. E aproveitamos para falar que a adoração profética não é uma adoração de profetas, mas é uma adoração que busca o caráter profético de Deus, que busca declararmos a dependência de Deus, a atuação de Deus, o sobrenatural de Deus, amados. E o Senhor Jesus, através do pão, Ele fala, retrata o seu corpo. Mas é interessante que Jesus partiu o pão. E muitas vezes a gente parte o pão e come. Nós partimos talvez aquele pão grande, gostoso e tal, vamos partir para não dar uma sensação de que estamos comendo muito. Aí a gente come metade, olha para a outra metade, bom, agora acho que... O pão que era, que ele tem um lugar que vende sanduíche de 30 centímetros, a gente come 15. Depois mais 15, Não, só 15, tá bom. Mas às vezes a gente só parte e não reparte. Agora Jesus, amados, e o caráter profético da ceia está nesse sentido. Ele parte e reparte. Ele não retém, o pão não é dele. Ele é o pão. E ele se dá em favor de cada um de nós. Jesus parte e reparte, aleluia. E o sangue de Cristo, e o simbolismo do vinho, fala de uma morte violenta. Sim, porque as mortes violentas são aquelas que se derrama sangue. E mortes naturais não se derrama sangue. Talvez a pessoa que está enferma por muito tempo num leito de hospital não derrama sangue. Até porque uma doença, uma enfermidade muito grave, o sangue vai se perdendo aos poucos. Mas a morte violenta, ela é sempre com o sangue jorrando. E o Senhor Jesus passou por essa morte violenta, para que o sangue fosse jorrado, para que pudesse ser lançado no meio do seu povo, para que pudesse ser lançado no ser humano,
a fim de que todo pecado pudesse ser consumido por esse sangue, amados. E é esse o caráter profético da ceia do Senhor. E o Antigo Testamento fala dos ritos expiatórios. Fala de sangue sendo derramado, de animais que precisavam ser sacrificados, para que pudesse realmente ter o sangue, verter-se o sangue e ter-se o sacrifício. E é interessante o caráter apostólico e profético, ele alcança, ele se faz presente na ceia do Senhor. Sem sacrifício, amados, não há fogo. E sem fogo não há glória. Nós cantamos aqui, declaramos: mostra-me a tua glória, Senhor. O sacrifício já foi feito, mas eu pergunto, amados, qual o sacrifício que temos feito para que haja o fogo e para que a partir do fogo haja a glória? A ceia tem sido mais uma refeição, mais um momento nosso de que fisicamente nem saciamos a nossa fome e a nossa sede, porque é um pedacinho de pão e é um pouquinho de suco de uva. Nem isso, né? Porque se fosse um pão, como eu disse, de 30 centímetros e talvez um copão de suco, talvez pudesse dar certo. Mas não é, amados. É simbólico. O profético é simbólico. Mas quando realizamos o profético, ele se concretiza através da nossa fé, naquilo que Deus quer manifestar, amados. E é interessante que no culto de ontem, de intercessão, eu me recordo que eu saí por volta de 10h30. Não sei que horas que terminou, né? Ontem eu estava bem cansado, já estava meio que apagado, mesmo aquela unção maravilhosa de Deus, mas chega uma hora que o corpo já não vai acompanhando mais, né? Aí a gente acaba indo por descansar. Mas em um determinado momento eu fui lá para trás, né, do templo menor, sentei numa cadeirinha que estava lá estrategicamente preparada e comecei a ver anjos ministradores, amados. Anjos que tiraram as irmãs para dançar, aleluia. Anjos que fizeram um verdadeiro bailar na presença do Senhor. Anjos que trouxeram, amados, uma unção fresquinha de alegria. Eles desciam e vinham com as mãos do Senhor, fazendo cócegas, aleluia, nos corações, nas mentes, nos pés. Assim como nós, muitas vezes, como bebezinhos, como crianças, os nossos pais nos pegaram e quase nos matavam de cócegas. Já podemos viver essa experiência, né? O Senhor estava fazendo isso ontem. Os anjos do Senhor, o apóstolo estava falando, né? Os anjos venham. E os anjos vieram. E nós tivemos uma intercessão de adoração. Começamos a clamar pelo Senhor. E o Senhor é que vem e nos presenteia. Traz algo sobrenatural, amados. E é esse ambiente que a ceia do Senhor produz. Agora é interessante que o culto de ontem foi maravilhoso. Deus preparou algo tremendo. Como o culto de domingo passado. Mas o caráter profético não fala do domingo passado, não fala da sexta-feira à noite, que já passou. Fala do agora, amados. Fala do amanhã. A ceia do Senhor nos dimensiona nesse sentido. É hoje, é agora, é amanhã. É o reino de Deus que já veio e que ainda não veio, que ainda não se estabeleceu plenamente. Ele já veio porque Gálatas no capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus veio na plenitude do tempo. Jesus está vivo nas nossas vidas, vivo na igreja, vivo por todos os lugares, amados. Lá no final da festa ele está vivo. Lá no meio dos malucos ele está vivo. E ele espera que nós possamos ir até lá, manifestarmos a presença dele.
E é interessante, como eu disse, que muitas vezes não enxergamos ao Senhor Jesus. Temos essa dificuldade humana até de enxergar o Senhor Jesus entre os nossos irmãos, entre nós mesmos, né? E vejam que os orientais, eles fazem um cumprimento, eles fazem uma reverência quando se encontram. Isso foi dito para mim uma vez, de que eles estão enxergando o divino no outro. Eles estão reverenciando o divino que se encontra no outro. E nós temos tanta dificuldade nisso, porque às vezes a gente fica nessa questão humana e não se dimensiona profeticamente no gesto do nosso irmão, da nossa irmã, e de tudo aquilo, amados, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Aleluia. E nós temos vivido, os irmãos e irmãs que trabalham com a música cristã, a música dentro da igreja, sabem disso, que temos ministrado cânticos que vêm de outros lugares e outros países. São as versões, né? Tem até mesmo, às vezes, irmãos no nosso meio que, eu preparei uma versão de tal música e fica uma bênção, fica gostoso. Aquela, né, Como Ele Me Ama, é uma das músicas talvez mais tocadas no mundo inteiro. Só no Brasil deve ter uma meia dúzia de versões. E o Senhor ministrava meu coração ontem, e no meio daqueles anjos ali que até mesmo se apertavam, né, entre as irmãs que estavam bailando ali, porque tem um momento da adoração, amado. Eu já vivi muitas vezes isso. Já aconteceu uma vez, eu estava com poucas pessoas na igreja, e fechando o olho e lá, me acabando na presença de Deus, como a gente fala, né? E sentia, empurrava para lá, empurrava para cá, mas que negócio é esse? Né? Aí eu comecei a olhar e eu comecei a sentir, não via nada, né, ao redor. E aí Deus começou a ministrar, e eu falei, Senhor, mas pede para os seus anjos, dá uma licença aí, eu quero abrir os braços, né? Ficava aquele tumulto, assim, parecia que estava no metrô de São Paulo, no metrô da Sé, às 6 horas da tarde. É gostoso, né? Eu digo que, às vezes que a gente passa por essa experiência, é o calor humano. A gente está apertadinho ali, acho que são 15, 20 pessoas no metro quadrado. É só se lançar, é só jogar o corpo, já está no trem. E na adoração e com os anjos, amados, é da mesma forma, é muito gostoso. E nós vamos, amados, produzir música para o mundo inteiro, amados. Essa unção é para o Brasil. É bênção nós importarmos, mas é bênção também nós exportarmos. Como temos exportado pastores, ministros, missionários para o mundo inteiro. Cânticos que o Senhor tem trazido à sua igreja, que o Senhor tem ministrado à sua igreja, amados. E nós nos encontramos na mesa do Senhor, no lugar do sagrado. Um lugar maravilhoso, amados. É algo assim que o coração tem que arder, deve arder, pelo partir do pão. Não é mais uma refeição somente, amados. É a refeição. É a presença do corpo, partido e repartido, e que se multiplica dia após dia. E o sangue que verte, amados, não fruto dessa violência que nós vemos aí fora, mas fruto da violência que rejeitou ao Senhor Jesus. O rei às avessas, segundo aqueles que se encontravam nos templos de Jesus, judeus e romanos. Mas aquele que é o nosso rei vivo e presente, amados. Aquele que é celestial. Aquele que renova as nossas forças. Aquele do qual, o dia que eu tive a experiência com ele, eu nunca mais parei de falar. E sempre buscando ali propósitos com Deus. Buscando a visitação, e não somente a visitação, mas a permanência de Deus nos nossos lares, amados. No nosso quarto de oração. Que a palavra nos diz, de buscarmos intimidade com Deus no quarto de oração. Lá no nosso cantinho. E há algo, amados, de que talvez, isso já fica uma dica para quem vai construir ainda. Né? Quem não tem a casa própria, quem vai construir, nós profetizamos isso.
de pedir para o arquiteto ou para a arquiteta, ou se a própria pessoa for, né? Que o brasileiro tem muito disso, de fazer o projeto da própria casa, né? Alguns lugares a gente vê puxadinho para lá, para cá, tal, a casa vai, né? Mas colocar na planta um quarto de oração. Melhor lugar da casa. Coloca umas almofadas lá, um aparelhinho de CD, deixa lá e é o lugar da gente se acabar, da gente gritar, da gente pular, né? E o que é mais interessante, sozinhos, mas com o Senhor, com a presença manifesta dele nas nossas vidas, com a visitação. E eu tenho recebido momentos de grande visitação de Deus em casa, lá no momento de oração. Ou então quando eu faço um retiro sozinho, né? Tiro um período do dia, vou para o monte sozinho. Às vezes durante o dia mesmo, tem aquela necessidade, pego minha bicicleta e vou lá, para a Serra de Campos Jordão, em Tremembé, alguns lugares assim, para buscar essa intimidade com Deus. E aí, amados, tem um lugar lá que até já faz algum tempo que eu não vou, preciso voltar lá, mas tem duas, na verdade são duas águias que, quando eu chego lá, elas vêm para a gente poder orar junto, contemplar o Senhor junto. Nem sei se tem águia naquele lugar lá, mas o lugar é tão alto, um morro tão elevado, carrega a bicicleta nas costas, são 100 metros, faz uma força danada, mas o Senhor vem. Não porque o monte, né, seja algo diferente, mas é porque a gente separa aquele lugar para estar diante de Deus. Nós podemos fazer isso, como eu disse, nos nossos lares. E que venha, amados, o caráter profético da Santa Ceia em nossas vidas. Que venha uma adoração. Eu não quero usar esse termo profunda, mas uma adoração plena e constante. Quando estamos diante da refeição do Senhor, da mesa do Senhor, que o Senhor tem a cada dia se importado com as nossas vidas, com o povo de Taubaté que tem adorado a Ele, com uma unção que Deus lançou neste lugar já há alguns anos, e que aqui tem sido um local de ativarmos o profético na cidade de Taubaté. Sim, isso não é um merecimento nosso ou porque somos melhores que os outros, mas é porque o nosso coração tem se voltado para isso, para buscar o caráter apostólico e profético de Deus. Os 5 ministérios ativos na vida da igreja, e isso é bíblico. Porque tem muitos lugares que é um ministério só, é meio ministério só. Coloca uma pessoa lá que faz tudo. Coloca até uma foto da pessoa na porta da igreja, um cartaz grande lá, né? E eu me recordo de um lugar, um amigo contando uma vez de que tinha lá uma galeria de ex-pastores, né? Colocando umas fotos bonitas assim lá e tal. E chegou um povo lá e começaram a fazer o sinal da cruz, né? Que acharam que aquilo lá era, né, alguma coisa sagrada lá e tal. Amados, é a presença de Jesus. Não dá para, né, ter uma foto lá, as estátuas lá. E a gente tem visto isso aí direto. E por que o profético e o apostólico têm sido ativado aqui e não tem essas coisas? Aleluia. Deus tem se manifestado através dessa casa. Usado homens e mulheres, as nossas crianças têm sido muito usadas, amados. E assim será o pleno derramar de Deus. É uma unção maravilhosa de Deus para as nossas vidas. E é algo que nós queremos nessa noite. Essa mesa profética. Essa mesa que vem dos céus. Porque há em cada ministração nessa igreja os céus abertos, amados. O céu se abre para as ministrações. Em todo instante, em todo momento tem acontecido isso. Não é necessário que sintamos, porque a palavra de Deus diz que onde estão 2 ou mais reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Mas quando sentimos é melhor ainda, aleluia. É mais intenso. É mais profundo. E às vezes a gente precisa sentir mesmo. O chão tem que estar pegando fogo, né? E aí ontem foi tão
Interessante, a Camila, num determinado momento lá com a bandeira, né? E aí pegou a garrafinha de água. Aí eu já brinquei no espírito, né? Para deixar eu olhar para trás, porque ela vai jogar água em mim de novo. Aleluia. Eu falei, deixa eu correr lá para trás, né? Mas na verdade era o mover profético. O mover profético traz essas coisas assim. E foi o melhor banho que eu já tomei na vida, amados. Aleluia. Né? E aí, em um determinado momento, ela pega a bandeira. Ela fala, poxa, agora, né? Tinha um irmão no chão. Ela falou, vai bater no irmão agora. Para vir o profético, né? Aleluia. Amados, mas Deus é assim, amados. Deus é maravilhoso. A gente precisa liberar. Esse cântico fala, né? Não tenho medo. Porque para a glória de Deus vir, nós não podemos ter medo, não, amados. Até porque num ambiente de adoração, numa atmosfera de adoração, nós vemos que muitas vezes cada um se manifesta de um jeito, né? Dança, não dança, tal. Mas tem algumas pessoas que se fecham. Sim, já vi muitas vezes isso. As pessoas talvez se fecham naquele momento ali, Deus não pode fazer nada. Até porque tem as pessoas que vão participar ativamente e as que vão assistir. Estão só assistindo. Por medo, por insegurança talvez, mas se ficarmos só assistindo, vamos continuar assistindo a vida inteira. Agora queremos ser participantes, amados. E para vivermos intensamente o caráter profético da ceia do Senhor, não podemos ter medo também. É o mergulho no sobrenatural. É a presença gloriosa do Senhor Jesus, que marcou aquele momento com os seus, a última ceia, e a primeira, com os discípulos, no caminho de Emaús, 2 pessoas somente, com o partir do pão, no ambiente de refeição deles, um ambiente simples, um ambiente não preparado ali para a presença de Jesus, né? Até porque se nós, humanamente falando, sabemos que Jesus vai estar presente, a gente quer preparar tudo. Em casa é assim também, se vai chegar alguma visita, a gente já sabe, a gente corre lá, dá uma faxinada, dá uma ajeitada nas coisas, até colocar uma roupa diferente e tal. Quando a gente já sabe, é assim, né? A gente se prepara. Agora eu sei, amados, em todo instante que Jesus vai se manifestar. Que Jesus está se manifestando, então eu me preparo. É adoração a cada dia, a cada instante, a cada momento. E se eu estou no meu trabalho lá e surge uma dificuldade muito grande, eu começo a adorar a Deus. Seja com cântico, seja com a própria vida. E é interessante que a primeira vez que eu entrei aqui nesse ano, agora no mês de março, e começamos a adorar e a louvar ao Senhor, eu dizia, uau! Olhava ali para os ministros, né, da música. É um violão só. É uma bateria só. Um baixo só. Não tem guitarra. Não tem saxofone. Não tem percussão. Não tem teclado, que é um instrumento que enche o ambiente, né? A gente costuma dizer, olha, se tem um teclado, dá para segurar a onda, dá para fazer um louvor. Alguns dizem, dá para entreter a igreja um tempão. Amados, mas uau! Poucos instrumentos, mas uma adoração tremenda, amados. Acordes proféticos. Um som que enche este lugar, amados. Que enche as ruas ao redor. As vozes que enchem este lugar e atraem a presença de Deus. Ontem era, não diria somente, mas era o violão. Acordes proféticos. E eu creio nisso, e eu toco percussão, né? E eu sei que tem determinados momentos que Deus vem e nos visita como ministros de música, e a gente não sabe nem o que está fazendo mais. Senhor, uau, eu nunca tinha tocado isso, que som é esse? Da onde que está vindo isso? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Que som de tambor é esse? Eu ficava me pegando com Jesus ali.
E é isso, amados, é esse som que vai invadir as ruas de Taubaté. Como nós falamos, é a música, é a letra que vai ser exportada e é o som que invade Taubaté, amados. Que invade os lugares com esse caráter profético. Porque nós nos alimentamos mais e mais do Senhor, nós estamos na mesa do Senhor para buscar esse alimento. E nós vamos cear nessa noite, amados. É uma ceia de adoração. Eu me recordo que alguns anos atrás, participando de uma igreja também, ali naquela ministração, tinha um pastor de fora, pastor de Pensacola, nos Estados Unidos, e trazendo uma unção, algo que havia passado lá, e foi uma ministração de ceia. Cerca de 1.000 pessoas no culto. E a hora que eu vi a mesa, amados, eu disse novamente no Espírito, uau! Porque eram mais ou menos 1.000 cálices de vidro. Né? Eu já vou chegar lá nos nossos também, né? E foi aquele mover de Deus, né? Cálice para todo mundo, tal. Bênção, adoramos, acabou a luz naquele dia, deu um chuvão. E a gente lá adorando, e gente para todo lado, e, né? Um tempo depois eu voltei, e aí era o cálice de plástico, o copinho, né? Que eu acho muito mais fácil, muito mais prático, até porque é o conteúdo, é o símbolo que está ali. Sim, né? Mas eu fui perguntar, cadê os cálices? Bonitão, tal. Pastor, quebrou a maioria naquele culto. Foi um negócio assim que era cálice para todo lado, porque as pessoas não seguravam o cálice mais. Caía cálice para todo lado e... Então está explicado, nós resolvemos, né? Que a gente tinha ganho. Alguma irmã, não sei das quantas lá, né? Ela resolveu fazer uma obra social para a igreja e doou os cálices, né? Que ela tinha lá e... Acabou o tal do cálice de vidro, né? Então, glória a Deus, porque aqui são os copinhos também, não quebra, né? Cair no chão, dá uma limpada, na roupa a gente dá um jeito, né? Mas é gostoso, amados. E cada momento de ceia é diferente do outro. Ele não é igual, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos pegar o cálice e tal. Deixa a liberdade do Espírito agir. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, amém?